Olá, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Hoje nós estamos começando uma série de singelas aulas que nós daremos sobre um tema que eu reputo muito importante, sobretudo neste mês de março, um mês que se dedica em especial à mulher. Dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher, mas é importante que a gente possa entender o melhor o que é ser mulher, de fato, o que está por trás, de fato, dessa beleza da feminilidade, a vocação da mulher, mas também falarmos um pouco sobre o que é hostil à própria mulher. Uma ideologia perversa, perniciosa, que muitas vezes ela aos pouquinhos vai sendo introduzida na mente de muitas jovens, de até mesmo crianças, desde a tenra idade, que é justamente o feminismo. Então, sobre isso, nós falaremos ao longo dessas aulas. Hoje será a nossa primeira aula, que será sobre o feminismo e a natureza da mulher. Mas para falar sobre esse assunto especificamente, eu quero rapidamente explicar para vocês o que é essa beleza do ser mulher e como que a mulher ela foi pensada, projetada mesmo por Deus. Tem muitas pessoas que tentam desqualificar ou até mesmo neutralizar qualquer, entre aspas, discurso religioso, mas aqui não estamos falando apenas de uma questão religiosa. Muito pelo contrário, a gente está falando de uma questão de natureza. Só que a própria natureza humana, ela foi querida e criada por Deus. A própria natureza humana, ela, de fato, ela tem um propósito de ser. Nós não podemos simplesmente ignorar a nossa essência, aquilo que nós somos, a nossa identidade, ou seja, a nossa natureza. Isso é belo. Há diferenças na natureza feminina e masculina. Isso também é belo. E é exatamente sobre isso que eu gostaria de começar falando com vocês. Quando a mulher ela foi pensada por Deus, muitas pessoas trazem consigo, tentam colocar a passagem de Gênesis, de fato. Quando lá no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, a história da criação, a gente vê que a mulher ela foi tirada da costela de Adão. Mas aí eu rememoro aqui uma frase de Santo Agostinho que é muito bela, que diz o seguinte: a mulher ela não foi tirada da cabeça do homem para que não fosse superior a ele. Não foi tirada dos pés do homem para que não fosse inferior a ele, mas foi tirada da costela, por quê? Para dar esse caráter de complementariedade, ou seja, a mulher é parceira do homem. A mulher, ela tem, de fato, nós temos que preservar esse princípio da complementariedade, a complementariedade entre homem e mulher. Então, Eva, no caso, a primeira mulher, no caso Adão, o primeiro homem, o primeiro ser vivente, aquele que foi criado em imagem e semelhança de Deus, como a mulher também foi, evidentemente. No caso, a mulher, Eva, ela foi tirada da costela de Adão justamente para ser complemento dele, complementar a ele. E isso vale para absolutamente tudo, ou seja, ambos, homem e mulher, foram criados iguais em dignidade. Nós temos a mesma dignidade, homens e mulheres. Nós somos ontologicamente iguais em dignidade. Contudo, nós temos papéis sociais distintos. E é exatamente isso que muitas vezes o movimento feminista perverte. O movimento feminista distorce muito a beleza do ser mulher e principalmente a natureza da mulher. Tanto é que, o que é o feminismo? Eu costumo dizer, em linhas gerais, claro que a gente vai ter um tempo aí para poder discorrer um pouco mais, até historicamente, sobre o feminismo, mas é bem verdade que eu considero o feminismo uma espécie de veneno que pode até matar a alma feminina. E esse veneno, ele muitas vezes é inoculado ali, até mesmo de forma imperceptível, na cabeça de muitas mulheres, como se elas precisassem, no caso, se socorrer do próprio feminismo para que ela pudesse lutar por direitos. Isso é outra falácia, isso é outro absurdo. Quer dizer, a natureza humana foi querida e criada por Deus. A mulher, ela, de fato, ela é complementar ao homem. E aqui eu também queria chamar a atenção para uma questão fundamental. Quando Adão estava lá no paraíso, ele buscou em diversos seres ali viventes, ou seja, todas as criaturas, alguém que lhe correspondesse, e não foi encontrado. E aí o que aconteceu? Deus deu um sono profundo a Adão e
da costela dele tirou Eva, como dissemos, para dar esse caráter de complementariedade. Mas aí há uma palavra-chave que ele diz: eu lhe darei, Deus diz, né? Eu lhe darei uma auxiliadora que lhe corresponda. E muitas feministas tentam desqualificar essa própria palavra auxiliadora, como se fosse uma coisa menor, ou seja, como se fosse uma rejeição ou até mesmo uma sujeição da mulher ao homem, o que também é um erro. Essa palavra auxílio, ela vem justamente da sua etimologia da palavra, ela também foi atribuída a Deus no Salmo 46, quando a gente lê lá que Deus é o nosso auxílio, socorro bem presente na hora da angústia. Quer dizer, uma palavra que foi atribuída a Deus está sendo atribuída à mulher. Quer dizer que a mulher é menos? A mulher é subalterna? A mulher é subserviente? Ela está sendo menosprezada? Ela está sendo criada como se fosse um cidadão de segunda classe? Segunda categoria? Em hipótese alguma. Daí a gente percebe a dignidade que Deus deu à mulher, que é igual à do homem. Então nós somos iguais em dignidade. Então, primeiro ponto é isso. É a gente entender que até biblicamente falando, né, quando a gente pega lá a passagem de Gênesis e também outras passagens que a gente até pode perpassar ao longo das nossas aulas, mas a própria Bíblia, né, enfim, as próprias questões religiosas, elas são muito claras para mostrar a beleza e a dignidade da própria mulher. A mulher que sim, nasceu para gerar vida, para dar a vida. Isso aí é algo tão sagrado que se nós dessemos o devido valor a isso, certamente muitas mulheres seriam muito mais felizes. Porque a vocação instintiva da mulher, daí está ligada à sua natureza, a vocação instintiva da mulher é justamente a maternidade. Maternar, por assim dizer, né? Por que eu falo isso? Porque, infelizmente, a gente também precisa entrar aqui em algumas distorções feministas que tentam menosprezar ou ignorar a própria natureza da mulher. E eu vou aqui repisar três. Vou falar de três distorções. Poderia falar de diversas outras, mas vou me ater a três. A primeira delas é achar, né? O feminismo acha muitas vezes, tenta colocar essa quase que uma fantasia, como se a mulher ela precisasse ocupar os espaços públicos tal qual o homem. Ou seja, a mulher ela precisa ter igualdade em tudo em relação ao homem. Veja, uma coisa é a igualdade de direitos. Isso, inclusive, está salvaguardado pela nossa Constituição Federal. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, né, que é a cláusula peta, inclusive. O inciso 1º, ali fala da igualdade material entre homem e mulher, ou seja, igualdade em direitos e obrigações, certos deveres, ok. Enfim, em direitos, tudo bem, lutar por igualdade, ok. Agora, qual que é o problema? O problema é que não tem como a gente entender a mulher no mesmo papel social, inclusive, que o homem. Porque a mulher, ela nasceu, inclusive, para gerar a vida. É óbvio, você pode, do outro lado da tela, estar pensando assim, Cris, mas e as celibatárias? E as pessoas que, por exemplo, enfim, têm uma outra vocação, a vocação à vida religiosa? Essas mulheres, por acaso, elas não são mães biológicas, verdade? Mas muitas delas, eu diria até que é uma coisa tão inerente à mulher, que a mulher ela tem um dom para ser, inclusive, mãe espiritual. Tanto que aquela mulher que tem vida religiosa, ou seja, que é vocacionada à vida religiosa, ela pode ser mãe de multidões. Um exemplo claro aqui, Madre Teresa de Calcutá, Santa Madre Teresa de Calcutá. Quantos filhos espirituais essa mulher não teve, né? Pois é, uma mulher que, ocupou a sua vida, dedicou totalmente a sua vida em prol dos menos favorecidos, em prol daqueles que precisam, né, que precisavam de atenção, de assistência, os mais pobres, os mais humildes. Ou seja, uma mulher que viveu da caridade para a caridade. Quer dizer, essa mulher aqui, embora fosse vocacionada à vida religiosa, ela é mãe de multidões. Inclusive, ela também é autora de várias frases que refutam diretamente o aborto. Ela diz, Santa Madre Teresa de Calcutá, né, que a mulher, né, o útero da mulher não pode ser o ambiente mais perigoso. Não adianta a gente lutar por paz social, paz mundial, se o lugar mais perigoso do mundo é o ventre da mulher. Então eu estou citando Santa Madre Teresa de Calcutá aqui só para ilustrar, porque infelizmente há uma distorção muito grande. As feministas acham, como eu disse agora há pouco para vocês, que a mulher ela tem que ocupar todos os quadros, iguais o homem. Como se ela pudesse estar em todos os espaços. Agora, vamos combinar aqui, né? Há de convir que há certas atividades que de fato são muito melhor desempenhadas
por homens e há outras que são muito melhor desempenhadas por mulheres. Por quê? Por conta da natureza. A mulher, por exemplo, ela tem uma estrutura óssea diferente. A mulher tem hormônios diferentes, né? A mulher, ela pode ter um dom, uma questão de sensibilidade maior e talvez até mais apurada do que o homem. A mulher, ela é o esteio da casa. Ela é o sustentáculo, muitas vezes, da família, né? Então, assim, a mulher, ela realmente, ela é até a coroa do seu marido, não é à toa, como diz o Provérbio de Salomão. Então, será que vale desqualificar, desprezar, né? Fingir que, enfim, é um ser humano de segunda classe? Em hipótese alguma, pelo contrário, a gente está reforçando a beleza e a dignidade do ser mulher, a essência do feminino. Agora, não é com o feminismo, não é se socorrendo dessa ideologia que a gente vai achar que a mulher vai ocupar o seu devido lugar. A mulher, ela pode conquistar muitas coisas, inclusive eu ouso dizer que nós, mulheres, mães, no meu caso eu estou grávida, estou fazendo 7 meses, né? Na verdade, vou entrar na 29ª semana de gestação. Eu tenho já um filho de 2 anos. Enfim, o que eu estou querendo dizer com isso? Nós, mulheres, nós educamos os nossos filhos. Educamos homens e mulheres. E nós educamos de que modo? Nós, mães, temos que educar os nossos filhos para que respeitem a todo ser humano. Para que respeitem homens, mulheres, idosos, não importa, né? Enfim, pessoas com deficiência, enfim, nós temos que respeitar a todo ser humano. Temos que mostrar a beleza da dignidade humana, que sim, se inicia desde a concepção. Então, nós mães, nós temos que nos ocupar disso. Isso é ser mulher. Então, se muitas vezes a gente percebe uma degradação na sociedade, é também um reflexo do próprio feminismo, que o feminismo trouxe. Porque o feminismo trouxe a falsa ideia, aí eu vou pegar emprestado uma frase de Chesterton, né? Chesterton vai dizer que o feminismo ele trouxe a confusão, a ideia confusa de que as mulheres são livres quando servem aos seus patrões, mas são escravas quando servem aos seus maridos. Quer dizer, uma aberração completa. Como é que pode isso? Isso é uma falácia, isso é uma distorção. Então, outra distorção sobre a qual eu gostaria de dizer é justamente sobre aquela ideia, aquele ódio que se tem, que o feminismo tem, no caso, né, ao próprio suposto patriarcado. E também a submissão da mulher. Quer dizer, quando elas ouvem a palavra submissão na Bíblia, elas já até estremecem, já tremem na base. Por quê? Porque elas não sabem o que é submissão. Submissão, na etimologia da palavra, de novo, até biblicamente falando, quando o apóstolo São Paulo ele vai falar sobre submissão, que as mulheres deveriam ser submissas aos seus maridos, implica dizer que a mulher está sob a mesma missão do seu marido. Isso é submissão, não é subserviência, não é sujeição, não é ser subalterna, não é nada disso. Pelo contrário, reconhecer o papel fundamental que a mulher tem, como esteio da casa, como esteio da família, como educadora, inclusive, das gerações. Porque isso é o ser mulher. E o feminismo ele vem distorcer essa ideia, tentando colocar uma ideologia perversa sobre a própria palavra submissão, ou seja, perverteram o significado da palavra, o alcance dessa palavra. Agora, qual que é o papel do homem no casamento, por exemplo? O homem, sim, ele, de fato, quando a Bíblia diz que, por exemplo, ele é uma autoridade do lar, o que significa essa autoridade do lar? Quer dizer que ele é um machão ou machista, como muitos dizem? Não, não é isso. Não é esse condão. Muito pelo contrário, é a ideia da proteção. É a ideia de que o homem ele tem que proteger o seu lar, a sua esposa, os seus filhos, a sua prole, né? A sua família. Pois é, o homem precisa passar segurança, ele é o provedor do lar. Esse é o papel do homem. Como o papel da mulher, como dissemos insistentemente aqui, é justamente com essa dedicação, com esse amor, essa é a coroa do seu marido, ou seja, alguém, até da ideia de, entre aspas, de realeza. Em que sentido? A beleza é tanta, né? Essa questão de que a mulher é a coroa do seu marido, que imagina, não tem como a gente divorciar-se, né? Divorciar a ideia do próprio matrimônio, a beleza do matrimônio. Só que há outra distorção do feminismo, que é justamente quase que um ódio à instituição sagrada chamada matrimônio. Eles, infelizmente, eles buscam, ou melhor, o movimento feminista em geral, ele busca trazer uma ideia distorcida sobre o matrimônio também. Como se o matrimônio fosse uma escravidão, como se, e detalhe, quase que um ódio também à própria maternidade, tanto que há essa chancela, essa luta pela legalização do aborto que vem pelo próprio movimento feminista.
Elas têm uma luta voraz, né? Para que as crianças no ventre materno, elas possam ser, de fato, executadas sumariamente, sem chance de defesa. Quer dizer, muitos dizem aí que lutam pelos direitos humanos, inclusive as próprias feministas, mas estão executando sumariamente as crianças por meio desse eufemismo chamado aborto. Porque o aborto, eu sempre digo, é um homicídio. O que difere é apenas o momento da execução. O aborto é um homicídio intrauterino, ao passo que, no caso, o que está tipificado no artigo 121 do Código Penal é homicídio extrauterino. Matar alguém, matar um semelhante, esse é homicídio que está ali tipificado no Código Penal. E o aborto, ele eufemisticamente é chamado assim, porque na realidade ele representa esse homicídio, ou seja, é a morte de um ser humano inocente, indefeso, ou seja, sem qualquer chance de defesa. Então, o feminismo ele veio, infelizmente, para isso, para esse objetivo de até mesmo degradar um pouco dessa própria ideia da feminilidade. O feminismo ele vem trazer consigo essa ideologia perniciosa para a própria mulher que pode matar a própria alma feminina. Enfim, eu estou trazendo aqui apenas uma visão geral. Claro que ao longo dessas singelas aulas, como disse no início, né, a gente vai poder falar um pouco melhor, um pouco mais, dar outros exemplos, mas considerando que a gente está no mês da mulher, a gente precisa resgatar essa ideia da feminilidade, da alma feminina, a essência do feminino, a beleza do ser mulher. Basta ser mulher, não precisa ser feminista. A gente não precisa de ideologia nenhuma para ser feliz. A gente precisa apenas respeitar a nossa natureza. A gente precisa respeitar o nosso papel. A nossa natureza que foi, sim, querida e criada por Deus. E como disse, não é uma questão religiosa. É uma questão, eu diria até de humanidade. É uma questão meramente de natureza. Se é uma questão de natureza, ou seja, é decorrência do direito natural, de algo que é natural, não precisa de uma imposição externa, não precisa de estereótipos, não precisa de, enfim, construtos culturais, não precisa de mais nada. Basta que a gente respeite aquilo que nós somos. Nós somos mulheres e nós nascemos sim para fazer um papel, para ter um papel fundamental na sociedade. Só o fato de nós mulheres educarmos as gerações, porque nós sim temos essa condição, porque nós geramos a vida, isso já é não só muito belo, mas eu diria que isso é algo sagrado. Isso é um dom que Deus nos concedeu. Então, preservemos esse dom. Lutemos pela maternidade. Busquemos, sim, cada vez mais empregar amor naquilo que fazemos. Porque ser mulher é isso. A gente não precisa do feminismo para nada. Que Deus abençoe. Até a nossa próxima aula, que será sobre o tema Feminismo e Degradação da Mulher. Estamos juntos. Fiquem com Deus.